professores, sejam todos muito bem-vindos aí à primeira trilha formativa do programa Escola Mais Segura em ERRD de 2022. Lembrando que a gente já teve uma TPC, né, sobre essa temática em temas complementares, mostrando todo o cronograma, né, quais são as ações aí do RRD esse ano e retomando aí o que a gente teve aí do RRD em 2021. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP, e vou apresentar essa formação aqui para vocês em conjunto aí com o especialista ambiental Eduardo de Andrade. O Eduardo, ele é do Núcleo de Geociências, Gestão de Riscos e Monitoramento Ambiental lá do Instituto de Pesquisas Ambientais, o antigo IG, agora atual IPA, e em conjunto aí com a Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eduardo, bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, é uma satisfação tremenda estar com vocês aqui nessa continuidade do programa Escola Mais Segura. Obrigado, Gisele, por nos ter convidado, né? E a toda a equipe da produção. E vamos lá. Tá certo, então. Então, pessoal, para a gente começar, a gente vai retomar um pouquinho, né, quais são aí os principais objetivos e a ideia aí do programa Escola Mais Segura em ERRD. Para isso, a gente tem no slide 4, produção, por favor, na tela, uma pirâmide onde a gente mostra aí para vocês qual que é a ideia, né? Então, a gente tem aqui que o programa Escola Mais Segura, ele foi criado em parceria da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a Secretaria de Segurança Pública e a Casa Militar. E ele tem 3 frentes de atuação, que é essa pirâmide. Então, a gente tem o protocolo de proteção à vida, no topo da pirâmide, as alertas sobre os riscos e desastres, né, relacionado aí à comunicação do risco no meio da pirâmide, e a base dessa pirâmide, que é o que a gente vai focar aqui nessas trilhas formativas, é a educação em redução de riscos e desastres. Essas 3 frentes, pessoal, elas são calcadas, né, tem o alicerce dela aí, são 3 objetivos principais que a gente busca atingir aí, atuando nessas 3 frentes, que é os centros educacionais seguros, né, proporcionar aí a todas as unidades escolares do Estado de São Paulo uma segurança em relação aí às unidades, a gestão de desastres nas escolas e a educação para a redução de riscos e resiliências. Queria só reforçar para vocês que esse programa, né, ele também está aí alinhado a diversas outras políticas públicas, né, que buscam também aí a redução de riscos e desastres, como, por exemplo, a campanha mundial Construindo Cidades Resilientes, que está aí no item para vocês na tela, né, e o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos, o PDN, tá bom? Muito bem, então o foco hoje vai ser o ERRD, Educação para a Redução de Riscos e Desastres, que está aí na base dessa pirâmide. Relembrando aí o que foi falado na TPC, né, do mês anterior, a gente tem aí o cronograma, tá? O que a gente vai tratar aí ao longo do ano de 2021, mais especificamente aí hoje. Então, a gente tem aqui na tela para vocês, deixa eu ver aqui, o cronograma. No mês de março, né, que é agora, a gente está trabalhando essa trilha 1 que eu falei para vocês, desastres hidrometeorológicos, que é o tema de hoje. Em maio, a gente vai trabalhar a trilha 2, arboviroses, né, CIS-GEL, Sistema de Informações em Saúde Silvestre. Em agosto, teremos a trilha 3, riscos tecnológicos e segurança no trânsito. E, por fim, em outubro, nós teremos a temática da emergência climática, o que fazer. Focando, então, hoje, né, nos desastres hidrometeorológicos, queria só frisar que nós estamos tendo a nossa primeira live sobre o assunto, né, que é destinada aí a todos os profissionais da educação, principalmente aí os professores, mas também PCNPs, professores coordenadores, o trio gestor da escola. E essas trilhas vão sempre acontecer aí no canal Desenvolvimento Profissional 1, tá? E teremos também essa mesma temática voltada diretamente aos nossos estudantes. Isso vai acontecer no dia 24 de março, na programação especial do Centro de Mídias, tá bom? Do CMSP. Lembrando que aí no caso dos estudantes, o nosso público-alvo vai ser sempre aí os anos finais, né? E os anos, e o ensino médio, tá bom? Os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, beleza?
percurso de hoje, então, que a gente vai trabalhar. Na primeira parte, então, da formação de hoje, a gente vai trazer, né, como que a gente consegue encontrar esse tema, né, de desastres hidrometeorológicos no nosso currículo paulista, onde que a gente consegue encontrar isso no material da SEDUC. Depois, a gente vai trabalhar especificamente aí sobre os desastres meteorológicos e hidrológicos. Aí a gente vai ver como que a gente consegue gerir, né, realizar a gestão aí dos riscos e desastres hidrometeorológicos, depois que a gente entender o que são, né, esses desastres. Por fim, a gente vai propor aí uma proposta de intervenção, né, para todas as unidades escolares, para desenvolver essa temática nas escolas e sugerir aí alguns materiais de apoio para vocês, certo? Então, começando, vamos dar início aí relacionando o tema de hoje, então, com o currículo, tá? Com o currículo, a gente tem aqui duas vertentes que eu queria destacar, né? No caso, a gente pode observar essa temática nos materiais de apoio, tanto nas habilidades, certo, do material do currículo em ação, como também nos objetos de conhecimento. Nesse exemplo aqui dos anos finais do ensino fundamental, a gente pegou inclusive uma habilidade aqui de língua portuguesa. Eu vou ler para vocês a habilidade e vocês vão ver, nossa, mas onde que eu consigo encontrar, né, essa temática aí dos desastres hidrometeorológicos em língua portuguesa? Então tá assim a habilidade, ó. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Bom, a gente não consegue ver diretamente, certo, essa temática, mas com esse exemplo que a gente trouxe aqui, essa atividade 1, né, explorando conceitos, a gente traz justamente um texto do Lima Barreto, né, que a ideia da habilidade é trabalhar aí com textos, né, com habilidade textual, sobre os alagamentos que ocorreram no Rio de Janeiro, relacionado aí com as chuvas de verão. Então a gente consegue sim, né, encontrar aí os desastres hidrometeorológicos nas atividades que às vezes não são tão diretamente relacionadas, como por exemplo geografia, ciências da natureza, certo? Por isso que a gente trouxe aí esse exemplo diferente de língua portuguesa nesse caso, que é do 7º ano. Agora a gente vai ver então um outro exemplo que está mais diretamente relacionado, digamos assim, né, no material do ensino médio. Então, no próximo slide, a gente tem aí para vocês darem uma olhada, na primeira série, né, do ensino médio de geografia, uma situação de aprendizagem que trabalha com objetos de conhecimento, né, que está bem explícito aí o RRD, as relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo, transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades. Nessa atividade, eles trazem, inclusive, o estudo de caso sobre o que aconteceu em São Luís do Paraitinga, certo? Para destacar aí esse objeto de conhecimento. Então, aí são só 2 exemplos, né, de vários outros que a gente tem aí no material de vocês, para vocês verem como a gente consegue, sim, trabalhar o ERD, que também é um tema contemporâneo e transversal aí do nosso currículo, ok? E para fechar essa parte aí introdutória, né, relacionada com o currículo, queria destacar para vocês aí, por exemplo, uma educação para a redução de riscos e desastres que ocorreu, né, na escola aí, Escola Estadual Monsenhor Inácio Gioia, que trabalhou aí principalmente a questão do caso do centro histórico, né, relacionado aí com São Luís do Paraitinga, na Diretoria de Ensino de Taubaté. Quem quiser mais informações aí sobre, né, essa ação, essa prática inspiradora dessa escola, é só apontar aí o celular ou depois a gente vai deixar disponível no repositório para vocês, tá bom? Todo o PowerPoint, enfim. Mas apontar aí o celular para esse QR Code, que tem toda uma entrevista aí relacionada numa reportagem da agência FAPESP, que trata aí bastante sobre essa parceria que ocorreu nessa escola do CEMADEM aí com o programa de pós-graduação da Unesp, relacionado aí com essa temática, tá bom, pessoal? Então fica a dica para vocês. Muito bem. Agora, então, a gente vai falar diretamente aí dos objetivos, né, da trilha de hoje, que é aprofundar conhecimentos sobre eventos meteorológicos, tempestades, raios, granizos, enfim, né, e hidrológicos, como enchentes, inundações, enxurradas,
e abordar de forma de que forma aí a gente pode se proteger em cada um desses casos, certo, Eduardo? É isso aí. Isso aí. Posso comigo agora, então, Gisele? Pode, com você. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Né? Então, a ideia nessa 1h30 que foi dedicada a esse tema, né, é aprofundar um pouquinho esse conhecimento com vocês, dando continuidade ao que foi passado nas trilhas do ano passado. Então, os colegas, os professores que não tiveram acesso ainda a esse material, por favor, quando tiverem um tempinho, acessem, vejam as outras 8 trilhas que foram feitas ano passado. E a desse ano, especificamente, é aprofundar um pouco do conhecimento da trilha 1, 2 e 3. Né? A gente está pegando um pouquinho de tudo aquilo e trazendo de forma um pouco mais aplicada. Isso, ano passado, lembrando muito bem, Eduardo, bem lembrado, o ano passado a gente trabalhou, né, essa temática de forma introdutória nas 3 primeiras trilhas de 2021 e agora, nesse ano, a gente vai trabalhar os 4 temas que eu mostrei para vocês no cronograma, sendo que a primeira, né, que é a de hoje, a gente vai aprofundar essas 3 primeiras do ano passado. Isso, aí o pessoal vai falar, poxa, e os outros desastres? Né? Como a proposta é de aprofundamento, em 1h, 1h30, não seria possível nós falarmos de todos os eventos de forma adequada. Né? E mesmo assim, cada slide que a gente traz aqui para vocês, a gente pede desculpa, mas em termos de conteúdo, né, e de possível conhecimento que a gente pode trazer em cima, são matérias para uma aula para cada slide. Tá? Então, pessoal, não fiquem frustrados com relação à quantidade de conteúdo. Hoje em dia os materiais ficam gravados, então dá para assistir, voltar, tirar dúvida, fazer pause, anotação. né? Exato. Nossa, agora não deu. Pausa, depois volta e assiste com cuidado. Então vamos usar os recursos tecnológicos, né, a nosso favor, ao máximo, né, disponível, e a gente também está se utilizando muito disso. Né? A partir do começo da pandemia, a gente lá no IG, agora IPA, né? Os colegas da Casa Militar também, a gente começou a aprender a trabalhar com as tecnologias de comunicação, a mídia, né? A gente veio se descobrindo também um pouco aí midiáticos. Então, pessoal, a Gisele já introduziu qual é o objetivo e eu quero passar para vocês aqui como é que a gente vai cumprir esse caminho, né? São 2 partes, 2 grandes partes. Na primeira parte, uma parte mais conceitual, a gente vai retomar com vocês o entendimento do que é desastre. Vamos falar um pouquinho sobre os eventos meteorológicos e os hidrológicos. Depois a gente fecha com um en passant muito por cima, assim, uma pincelada sobre hidrologia, que é o estudo, né, de como a água se comporta dentro de um sistema. E depois, na segunda parte, aí, que é uma culminância praticamente, é pegar todo esse conhecimento técnico, conceitual e aplicar, né, de forma prática, né, atingindo o objetivo do programa, que é garantir a segurança dos alunos, da comunidade escolar e da comunidade. Ok? Então, como é que a gente vai começar isso? Pergunta, o que é desastre? É uma pergunta retórica. A gente não vai dar tempo para vocês pensarem, já vou trazer o conceito e eu quero que vocês prestem bastante atenção no conceito e nas palavras-chave que compõem esse conceito. Então, o desastre é um resultado de eventos adversos, eles podem ser naturais ou provocados pelos seres humanos, sobre um cenário vulnerável. E esse resultado ele tem que causar uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade, de forma que envolva extensivas perdas e danos, que podem ser humanos, materiais, econômicos ou ambientais. E para dizer que é desastre, essa situação precisa exceder a capacidade humana, né, e capacidade daquela população de lidar com esses problemas com seus recursos próprios. Isso é desastre. E desastre, a gente pode dizer que desastre é sinônimo de catástrofe? Boa, boa. Essa é uma coisa para a gente brincar depois com os alunos, né? A força da palavra. Isso. E para que servem as palavras diferentes e colocadas. Quando a gente fala de desastre, tá, dentro do Sistema Estadual de Defesa Civil, a gente entende tudo isso que a gente passou para vocês, o que foi mostrado no slide. Isso certo. É o desastre. Então, caso só aconteça um escorregamento ou uma inundação numa várzea onde não tem ocupação humana, nesse caso nós temos um evento, é simplesmente um evento natural.
né, não houve um prejuízo para um sistema, muito menos um prejuízo, né, que exceda a capacidade de se lidar com isso, né? Por exemplo, se eu tenho, vamos pensar, a gente depois vai falar dos tipos, né? Mas eu posso ter um incidente e um acidente. Então, se porventura eu tenho um alagamento num determinado local, onde as pessoas, né, tiveram prejuízo, algumas perdas, mas ainda conseguem lidar com isso, eu não falo desastre, né? É um acidente. Né? E a gente aí pode trazer outros conceitos, incidente e a catástrofe, né? A gente ouviu bastante, vocês usaram, inclusive. A gente usou, né? na TVZ. Né? É uma terminologia que não é a técnica oficial, mas a gente entende que catástrofe seria o sinônimo de desastre. Ah, legal. E aí a gente tem a tal da tragédia. Né? E é legal, a gente fala, quando a gente fala de tragédia, a gente costuma trazer toda uma carga emocional para o evento. Então, o que é uma tragédia? Para a Gisele pode não ser uma tragédia para mim e vice-versa, né? Mas desastre, notem, sempre que vocês falarem em RRD, você está considerando aquele evento que extrapola, né, toda a capacidade e você precisa de um sistema para te dar suporte, né? E aí que entra a defesa civil e entra toda a estrutura do Estado. Perfeito, Eduardo. Tá, acho que tirou as nossas dúvidas em relação a isso. Ótimo. Ah, e tem uma dica, né? O chat do pessoal está aberto? Tá sim. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, né, mandem no chat. Nós teremos 3 momentos de interação com vocês ao longo dos próximos minutos, né? E nós vamos consultar o chat e o que tiver de pergunta, a gente vai tentar responder de forma que esse bate-papo seja o mais interessante possível para vocês. Né? Exatamente. E que não fique maçante. Vamos tentar fazer com que esse tempo voe e vocês depois peçam mais. Tá certo. Então conta um pouquinho pra gente, então, quais são esses tipos de desastres, né, que a gente vai falar. Então, pessoal, olhando aí no slide, né, nós temos a classificação dos desastres. Nós temos uma codificação nacional, oficial, que faz isso, né? E eu trouxe aqui uma síntese dessa classificação. Então, quando eu falo de desastre, eu posso ter divididos em 3 grandes grupos: os sociais, os tecnológicos e os naturais, né? Social, já vou dar um exemplo, sim, né, bem o mais emblemático que a gente está vivendo agora, né, no nosso momento atual histórico, né, seria a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, para aquelas populações que estão na área de guerra, né, isso é o que a gente chama de um desastre social. Realmente extrapola toda a capacidade de reação e as pessoas precisam se refugiar, precisam de apoio, inclusive, internacional, de organizações internacionais, para poder manter aí um mínimo de sobrevivência, né? Aí, no caso, no Brasil, então, a gente não teria desastres sociais? Ah, bom. Aí nas classificações nós temos guerra, outros, mas se você for considerar, por exemplo, nossa questão de violência, né, violência urbana, né, vários sociólogos consideram isso realmente como já um desastre. Né? A fome. A fome. Você poderia ter uma situação, está muito no Brasil, não é o caso, mas uma situação de guerra civil. Né? Você pegar o Haiti, por exemplo, né, quando houve o colapso da estrutura administrativa por conta do terremoto, né, a ONU mandou tropas, houve uma ajuda para que se mantesse um mínimo, né, de coesão no tal do tecido social, né, para que as pessoas tivessem um mínimo de segurança, porque senão vira o caos. Por isso que aí a gente chama de desastre social. Isso, né? Mas, pessoal, a classificação chama COBRAD. A gente já falou nas outras trilhas, nós trouxemos até um pouco mais detalhado, né? E é aquilo, nós estamos aprofundando o conhecimento. Então, os que estão chegando agora, muito bem-vindos. A aula foi montada pensando em agregar todos, né? Mas dê uma olhadinha no material e quem já viu, aproveite para aprofundar conhecimento. Né? Na sequência, o desastre tecnológico. Né? Quais são os tecnológicos? São aqueles causados, né, eminentemente pela atividade humana. Então, um assim que me ocorre, que eu acho muito interessante, falar, por exemplo, dos derramamentos de petróleo. Né? Tivemos no Alasca, né, desastres tremendos. No Golfo do México, tem impactos até hoje, né, atingindo toda a parte litorânea, atividade pesqueira. Né? Esses são desastres tecnológicos e ele pode ser até um pouco mais localizado, se vocês relembrarem há mais de 10 anos atrás o desastre do voo da TAM, né? Do avião que caiu em trecho urbano.
né, se vocês pararem para pensar a quantidade de vítimas, né, o local onde aconteceu, você precisa, né, aquela comunidade, o pessoal daquele bairro, até mesmo o município, não deu conta, né, de atender toda aquela demanda, então é necessário a atuação de outras pessoas. E aí, né? por isso que a gente acaba chamando também de desastres tecnológicos. Isso. Só acrescentar aqui que o professor João, quando a gente estava falando de desastres sociais, ele também comentou sobre os tiroteios nas áreas urbanas, né? Que a violência que você trouxe, é só complementar. Pela escala, né, a gente pode falar que são acidentes, são tragédias, quando um familiar, um conhecido é atingido, né? Mas dentro da escala, né, se for pensar macro, em termos de toda a nossa sociedade, infelizmente a gente vai chegar nessa parte lá no final, né, na parte do que fazer, aí a gente retoma na gestão. Isso. Beleza. E temos também, então, desastres naturais. Ah, sim. Aí hoje falaremos de alguns desastres naturais. Então, o próximo slide, né, mostra, né, quais são as 5 grandes categorias de desastres naturais. Eles são agrupados em biológicos, geodinâmicos, climatológicos, meteorológicos e hidrológicos. Né? A gente escolheu agrupar numa única trilha o meteorológico e hidrológico porque eles estão muito relacionados. Legal. Né? Tá. Mas, só para contextualizar, né? Desastre biológico, né? Nós ainda estamos passando pelo grande desastre biológico dos últimos 100 anos, né, que é a epidemia de Covid-19. É um desastre de natureza biológica causado por vírus. Nós podemos ter desastres causados por bactérias, por fungos, né, infestação de insetos, né, mas vamos ficar no Covid, eu acho que é um exemplo, infelizmente vai ser o nosso grande exemplo para os próximos anos, né? Na sequência, os geodinâmicos seriam os escorregamentos de solo, as avalanches, né? Erosão litorânea e costeira. Esse aí a gente falou um pouquinho nas trilhas anteriores e possivelmente ano que vem a gente trabalhe mais aprofundado neles. O caso de Capitólio, que ocorreu recentemente, a gente pode incluir como geodinâmico? Foi um acidente, né? Pela escala, né? Foi um acidente geodinâmico. Tá, exatamente. Perfeito. Né? Climatológicos, né? Depois, lá na frente, a gente vai falar a diferença entre o climatológico e o meteorológico, para quem ainda não acompanhou as trilhas anteriores. E, então, nós focaremos nos 2 últimos, meteorológicos e hidrológicos. Perfeito. Né? E aí, sempre fazendo esse aí do mais para o menos, né? Os meteorológicos são divididos em 3 grandes categorias. Aqueles causados por grandes sistemas ou sistemas regionais, os causados por tempestades e as temperaturas extremas. E os hidrológicos, que são muito conhecidos, né, de nós aqui no Brasil e são grandes conhecidos aí da população como um todo. Estado de São Paulo, principalmente. Todos, né? Todos, né? É verdade. Nenhum local onde chove está isento de ter enchente, inundação, enxurrada ou alagamento. E a gente vai falar um pouquinho mais pormenorizado de cada um deles. E aqui mais uma pergunta retórica, né? Como os eventos meteorológicos e hidrológicos acontecem? O que dá origem a esses eventos? Posso passar? Pode. Quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Teve aqui a professora Gisele, minha xará, inclusive falou que está adorando a explicação, super interessante. Poxa, muito bom, eu espero que ela ache até o final. Depois, Gisele, fala pra gente o que você achou lá no final, pra gente... A gente fica muito feliz e é uma oportunidade da gente também melhorar um pouquinho, né? Mas então, como é que tudo isso acontece, né? Por que o desastre acontece? O que dá origem a um evento, né, a um processo? Então, a gente trouxe aqui uma imagem, a gente garimpou lá no Pixabay, onde a gente monta os nossos slides com as imagens que podemos utilizar, né? E é maravilhosa essa imagem, né? Mostra aí uma boa parte do globo terrestre. Ela prova aí que a Terra é redonda mesmo, né? Quem tem dúvida, a imagem está mostrando aí que... Bom, mas ela é redonda igual uma esfera, uma bola, ou é redonda igual uma pizza? Pessoal, sem polêmica, não ponham no chat essa parte, tá? Não vem ao caso. Mas vamos lá. Nessa imagem a gente consegue inclusive ver uma pequena camada azul ali na atmosfera, né? E essa imagem, o que ela traz para a gente aqui de conhecimento, né? Ela mostra que a Terra é um grande sistema no qual nós vivemos,
né? E grande parte da energia que movimenta esse sistema, que faz com que os processos aconteçam, vem do Sol, né? Certo. Aí no próximo slide a gente fala um pouquinho, né, de como essa energia circula dentro desse sistema, né? Os professores de geografia têm muita afinidade já com esse assunto, né? Algumas outras áreas nem tanto, mas isso faz parte do nosso cotidiano, né? A vida ela foi possibilitada através da existência desse fluxo, né? Então, toda essa energia que vem do Sol, a gente tem um pouco também da energia do próprio centro da Terra, né? Ela vai circular, ela vai transitar entre três grandes massas, né, de substâncias que nós temos, que são as massas de ar, a atmosfera, os líquidos, que são os oceanos, as grandes massas de água, né, e a massa de terra, os continentes. Né? E lembrando daquela aula de física, nem era física, de ciências, lá na quinta série, né? Lá introdutório, nos sólidos, o calor, a energia, ela vai passar, né? Ela vai transitar no sólido por condução ou por irradiação. Então é uma forma, é um processo, né? O calor vem daqui para cá linearmente, né? Você tem aquele calor que irradia, né? Você sente o calor quando põe a mão perto, né? E nos fluidos, que aí são a atmosfera, né, e os oceanos, né, a água e o ar, você tem a tal da convecção, que é aquele processo que quando você põe a chaleira, né, a chaleira não, você não consegue olhar dentro, você põe a leiteira no fogo com a água, conforme esquenta, a água começa a se movimentar. É aquele processo, né, de circulação da matéria por conta da diferença de temperatura e densidade. Perfeito. Então, professores de Química e Física, ó, já dá para encaixar aí na aula de vocês, né? Um exemplo bem real aí. Bom, todos, aliás, né? Todos, porque a gente, como a professora Gisele comentou, né? Português pode se aproveitar, você pode usar um texto, história pode usar isso aqui, porque os fenômenos históricos são decorrência do nosso ambiente natural, a sociologia, ou seja, qualquer área, né? Qualquer área consegue trabalhar com a temática de desastres naturais e RRD. Isso, por isso que é o tema contemporâneo transversal do currículo, que a gente consegue aí trabalhar com todos os componentes. E que bom que foi lançado como transversal, igual a mudanças climáticas, educação ambiental. Sim, né? exato. É transversal, É por quê? transversal Porque não, ele é transversal por sua própria natureza. Mas vamos lá, senão não dá tempo. Né? Então, o material fica para vocês, para usarem como referência depois. Então, esse slide traz um pouco disso que nós falamos. Né? E aí, esse outro slide fecha um pouco dessa ideia. Porque toda essa energia, ela vai fluir dentro do sistema Terra e ela causa o que na atmosfera? O clima e os fenômenos meteorológicos. Né? Então eu tenho mudanças de temperatura, pressão e umidade, por conta do calor que flui na atmosfera, até das correntes marinhas. Né? Tenho a geração do vento, que pode se apresentar desde uma leve brisa até um tornado com velocidades monstruosas. Tenho a precipitação, que é a chuva, né? Que pode ser desde uma garoa, um orvalho, né? Você nem percebe ele se depositando, até uma grande tempestade, chuvas de granizo. Né? Tenho as descargas elétricas associadas a todos esses processos e eles estão relacionados com o ciclo da água. E a gente traz aqui um slide na sequência, um slide bem completo aqui do Serviço de Geologia americano, tá, pessoal? Mas ele mostra o ciclo da água na sua totalidade, inteireza. Né? Então, bem resumidamente, a água vai evapotranspirar, tanto das plantas nas florestas quanto das porções de água. Essa evaporação, a umidade vai se condensar. As nuvens, você tem toda uma formação. Você tem a precipitação em forma de neve, granizo ou chuva ou água, né? E essa água vai necessariamente cair no solo, e no solo ela pode infiltrar, ela pode ficar retida na própria vegetação, e o que não infiltrar e não for retido o nome técnico é percolar, mas ela vai escorrer, né? Ela vai escoar na superfície, né? Formando o que a gente chama nas encostas de talvegs, que
que são os caminhos da água, né? E forma os riachos, os rios, né? Até desaguar no oceano. Bom, pessoal, então esse ciclo da água ele é muito legal para a gente trabalhar essa temática, né? Situar no ciclo da água a cada momento, né? Dos eventos hidrometeorológicos, a sua causa e a sua consequência, causa e efeito, né? Então, pessoal, primeiro momento aqui para vocês pensarem um pouquinho, a pergunta é bobinha, mas é legal refletir um pouquinho, né? O que é chuva? Né? Todo mundo intuitivamente sabe que é chuva, mas se você tivesse que escrever no papel, né? O que é chuva? E depois, uma pergunta um pouquinho capciosa aqui, mas legal vocês pensarem. 1000 milímetros de chuva em um determinado local é muita chuva? Né? Você pode dizer que 1000 milímetros de chuva representam uma chuva intensa? Vamos passar para eles então, professora Gisele? Com certeza, Eduardo. Então, pessoal, a gente vai dar 2 minutinhos para vocês responderem para a gente aí, né, essa questão, e a gente volta aqui com a resposta, trazendo aí a continuidade aí da formação. Então, produção, por favor, 2 minutos. Voltamos aqui, eu acho que o pessoal ficou na dúvida porque teve poucas respostas aqui, mas eu vou falar uma que eu acho que sintetiza aí de todo mundo, né? O professor Tiago, ele comentou assim, 1000 milímetros não é mais chuva, já é um dilúvio. Mas antes de passar a palavra para você, Eduardo, eu queria queria que na hora que você comentasse com a gente a resposta, eu trouxesse também a ideia de que anteontem aqui na capital, né? Não sei, os professores que são da capital, caiu assim uma chuva super forte, né, em um pouco espaço de tempo e realmente era um dilúvio aí, como o professor trouxe. E mais uma coisa que eu queria complementar é que quando eu dava aula na escola, né, e falava de chuva, às vezes eu usava o termo precipitação, né, o termo mais técnico, e aí quando eu falava direto precipitação, os alunos não olhavam para minha cara, às vezes com uma cara de interrogação, assim, o que ela está falando? Eu, a chuva, pessoal. Aí eles, tá, entendi. Então é muito comum também, né, esse erro, assim, essa... É igual a percolação. É, verdade, tá certo. Então, pessoal, vamos lá. Bom, chuva é intuitivo mesmo, né? É aquela parte do ciclo da água, né, no qual a umidade em forma líquida ou sólida volta, né, para o solo, né, como neve, como granizo,
né? Ou como água propriamente dita. Tá? Então, chuva é bem intuitivo, né? Mas lembrando, quando a gente fala chuva, normalmente, assim, quem ouve imagina a precipitação na forma líquida. Né? E aí, né, você tem desde a garoa, é bem genérico, né? Os termos técnicos, depois a gente tem que ir usando o termo técnico igual a precipitação. A precipitação, ela engloba outras formas além da chuva. Tá? Agora, o do dilúvio, essa é bem legal. Professor Tiago? Professor Tiago. Né, professor Tiago, caiu na pegadinha. Tá? A gente falou de propósito isso, porque quando a gente fala de intensidade, você não fala só de volume, você tem que falar de quanto tempo essa chuva aconteceu. Tá? E a gente vai mostrar isso um pouquinho nos próximos slides. Então, vamos lá. Aqui a gente traz um cubo, né, uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né, e fazendo os cálculos, essa caixa d'água tem 1000 litros. 1 metro cúbico são 1000 litros. Né, quando a gente fala 1 milímetro de precipitação, 1 milímetro de chuva, nós estamos falando daquele, né, aquela risquinho da régua. A gente trouxe até a régua ali para lembrar, que é um daqueles risquinhos da régua. Se eu tenho um risquinho desse ao longo de 1 metro quadrado, risco no chão ali 1 metro por 1 metro, se eu pegar toda essa água que caiu ali e colocar na garrafa, vai dar 1 litro de água. Né? Então lá no exemplo, quando a gente falou 1000 milímetros, seria uma caixa d'água das grandes, hoje em dia tem de mais volume, né? Mas antigamente era de 250, 500 e 1000 litros. Né? Completamente cheia até a boca. Né? Mas não basta só eu falar da quantidade, eu tenho que falar, né, da intensidade, de em quanto tempo essa chuva caiu. Porque, por exemplo, no deserto de Atacama, né, eu tenho uma precipitação, mesmo sendo um clima desértico. Só que lá demora anos para eu ter uma chuva que acumule 1000 milímetros. Na nossa região de Serra do Mar, a chuva anual é de 2 a 3 mil milímetros. Só que anual. E não é dilúvio. Quando eu falo dilúvio, aí no próximo slide, eu estou trazendo o fator tempo. Então essa chuva ela tem que cair acumulada, ou seja, num curto espaço de tempo, né, de forma que aí eu tenha acumulação de água, que aí vai depender de outros fatores que a gente vai trazer ali na frente, tá? Então, sempre que a gente for falar de chuva, o meteorologista vai falar, olha, a chuva está prevista de acumulado de 100 milímetros. Então, isso quer dizer que ele imagina que durante um determinado período de tempo vai chover uma camada de 10 centímetros de água em um determinado território. Né? Agora, quando ele fala que eu tenho a previsão de uma chuva de intensidade de 100 milímetros por hora, opa, aí eu já trouxe esse fator tempo, eu já posso dizer que 100 milímetros por hora é uma tempestade. Tá? Com 50 milímetros por hora já é suficiente para nós termos transtornos em áreas urbanas, e nós tivemos algumas chuvas aqui esse ano na região metropolitana que beiraram 100 milímetros, passaram um pouco de 100 milímetros, e tivemos chuvas nos últimos anos também com acumulados no Guarujá, há 2 anos atrás, o acumulado era de 900 milímetros em 3 dias. Então você imagina que 900 milímetros é essa caixa d'água quase cheia, e tudo isso caiu em 3 dias. Então, se você tem essa chuva distribuída num território muito grande, toda essa água vai infiltrar no solo, e o que não infiltrar vai ter que ir para algum lugar e vai para os rios. Ok? O professor Tiago até trouxe aqui também, mesmo assim, 1000 milímetros no pluviômetro em um mês é um absurdo de chuva. Ah, não, o pluviômetro nem aguenta. Não, mas ó, tá, você viu que ele já trouxe um mês. É isso aí, professor. Mas ó, 1000 milímetros em um mês. Maravilha. Né? Agora, aqui em São Paulo, se nós tivermos 1000 milímetros em um ano, a gente está num período de estiagem brava. Né? Seria quase uma seca. Né? Mas é isso aí, a ideia é essa. Sempre falar, olha, quanto e durante quanto tempo. Isso depois a gente vai usar o mesmo critério quando a gente falar de vazão. Perfeito. Né? Vamos lá? Então, pessoal, mas como é que essa chuva acontece? Né? Como é que ela se forma? Nós temos 3 formas, né, 3 origens para a chuva. A chuva pode se formar por meio de interação entre massas de ar.
que são as chuvas frontais, ou seja, frente fria, né? A gente vai falar bem rapidamente a respeito. As orográficas, né? O nome é bem bonito, que são as chuvas de relevo, né? E as chuvas convectivas, que são as chuvas de verão. Lembra do exemplo lá da leiteira? É isso mesmo, o ar aquece, com bastante umidade, sobe, esfria, você vai criando nuvens cada vez mais carregadas e em um determinado momento essa água vai voltar ao solo. E na foto aí a gente tem um cumulonimbus, né, que é uma nuvem de tempestade, né, o pessoal chama de nuvem-torre, né, o cumulonimbo, quando ele está muito alto, ele pode ter milhares de metros de altura, né, ele cria... ele começa a ser raspado em cima pelos ventos de alta altitude, né? E o pessoal chama até nuvem de bigorna, né? E quem tiver tempo e tiver horizonte, você tem até nuvens, CBs, que ficam esverdeados, né? De tanta água que tem, e o esverdeado normalmente é aquele que vai causar granizo. Então, são as nuvens que a gente precisa tomar bastante atenção. Avião, inclusive, não voa dentro de cumulonimbo. O pessoal tem o radar lá, ele desvia do cumulonimbo porque a coisa é feia ali dentro. E agora no mês de março está cheio dessas nuvens, né? Porque o que a gente está tendo de verão. Chuva de verão... Sim. Sempre, não é as águas de março fechando o verão. Fecha. E é verdade, ontem a gente tomou também uma chuva violenta, né, aqui em São Paulo. Não é fácil, não. Então, pessoal, esses 3 tipos também dá para trabalhar com os alunos, né, curiosidades a respeito desses 3 tipos de chuva, né, e a gente vai abordar um pouquinho de cada um deles, ok? Mas antes, a gente vai perguntar para os professores agora, né? O próximo slide é bem interessante sim. sobre isso. Perguntar então, professores, antes do Eduardo continuar aqui e falar para a gente, vocês por acaso sabem o que são rios voadores? Alguém já ouviu essa expressão? Se sim, coloque aqui no chat para a gente e o Eduardo vai comentar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, 2 minutinhos no chat, pessoal. O que são rios voadores? Voltamos então. Olha, eu acho que ninguém nunca ouviu falar, a não ser o professor Newton, Eduardo, porque ele falou que sim, já ouviu falar dos rios voadores, mas outras pessoas não responderam. Muito bom. Pessoal, trazer então um pouquinho, né, de curiosidade para vocês. Eu confesso que com esse termo também só ouvi depois de adulto, ouvi há pouco tempo atrás em documentários na TV. Né, eu acredito que não é um assunto que, pelo menos no meu livro escolar, não tinha. Tá? Mas é muito importante para a gente entender, inclusive, mudança climática e os impactos das mudanças climáticas. Então, ó, no slide anterior, que vocês ainda estão
com ele disponível aí. Então, ó, 3 tipos, frontal, orográfica e convectiva, né? A orográfica, a chuva de relevo, é aquela que acontece na nossa região de serra, aqui da Serra do Mar, né? Então, você tem um bloqueio do relevo, né, de massas de ar úmido, e esse bloqueio do relevo faz com que o ar suba, a umidade se condense e haja a precipitação. É meio como se fosse um paredão, né? Exatamente. Então só chove de um lado e do outro lado não consegue passar mais. Passa menos umidade. Em alguns casos, por exemplo, nos Andes, não passa nada. Né? Que é tão alto, né? Tão alto que acaba não passando umidade. O ar que vai para o deserto do Atacama, por exemplo, é extremamente seco. Mas a frontal e a convectiva, elas têm uma influência muito grande desse sistema aqui dos rios voadores. Por isso que a gente comentou, fizemos questão de trazer para vocês, para relembrar os que já sabem e para apresentar um pouquinho disso e convidar os colegas a pesquisar na internet, né, a respeito. Então, esse monte de setinha, eles dizem o seguinte: as setinhas para cima mostram a evaporação de água no oceano, a transpiração da vegetação na floresta amazônica, e as setas mais gordinhas são a circulação do ar na atmosfera. Então você tem o ar que vem com a umidade do mar. Quando ele encontra a curva ali, né, no interior da Amazônia, a curva amarela dos Andes, a seta amarela, ele faz uma curva e ele desce em direção ao sul e sudeste. E ele vai trazer uma grande quantidade de umidade. Essa umidade é o que vai tornar a chuva que nós temos aqui no nosso estado. E essa chuva pode ser maior ou menor, dependendo da interação com outros elementos. Então, aquela setinha que vem de baixo, a gente colocou um esqueminha para representar, por exemplo, uma entrada de frente fria. A massa polar atlântica. Exato. Antártica, né? Antártida. Isso. Aí você tem esse ar, que a gente vai falar no próximo slide, empurrando a umidade para cima. Certo. Você tem maiores quantidades de umidade, logo você vai ter chuvas mais severas, né? E as próprias chuvas de verão, as chuvas convectivas, conforme você tiver mais umidade que veio da Amazônia, você vai ter chuvas mais severas também. Tá? Então esse sistema é muito interessante, dá para trabalhar muita curiosidade e a mudança climática interfere diretamente nessa dinâmica. Okay? Perfeito. Então, pessoal, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Gostaria de ficar o dia inteiro com vocês, mas não dá. Falar um pouquinho agora, então, daquelas categorias, né, dos desastres. Antes de você falar, eu só queria trazer esse comentário aqui da professora Márcia, que a gente estava falando dos rios voadores, né, trazendo aí a transpiração da floresta. Ela disse assim: por isso a importância da floresta amazônica, porque deixa essa área daqui úmida, senão seríamos uma área seca como a faixa de secas do mundo. Sim, exatamente. Lembra do sistema, do primeiro slide lá? A Terra é um sistema. Então, uma mudança num ponto vai repercutir um impacto em outro local. Em alguns locais a mudança pode ser positiva, mas em outros vai ser negativa, principalmente porque o ser humano está acostumado com aquela situação. Então, para quem já está acostumado, qualquer mudança acaba sendo negativa, né? Então é isso, quando a gente fala em mudança climática, tem que ter essa visão, entender qual é o impacto, entender qual é a dinâmica, não é simplesmente falar, está mudando, está mudando. É bom entender, né? O nosso objetivo aqui é tentar passar um pouquinho para vocês a respeito disso. Então, voltando para o slide. Então, quando a gente fala dos fenômenos meteorológicos, né, que podem causar desastres, os sistemas regionais, que são os grandes sistemas, né, um deles é a frente fria, e está aí qual é o processo que eu já tinha dito. Você tem uma massa de ar frio que empurra o ar quente e úmido para cima, causando nebulosidade e chuva. Na foto, nós temos ali uma frente fria atuando nos Estados Unidos. Infelizmente, a gente não conseguiu do Brasil, né? Mas dá para notar, a seta amarela mostra exatamente como é que essa frente se comporta, ok? E um outro grande sistema também que pode causar desastres são os ciclones. Tá? Então, nós temos os furacões, né? Temos os tufões e os ciclones. No final das contas,
tudo a mesma coisa, ok? O que vai mudar, e a gente traz ali no desenho para vocês, é a faixa onde ele se desenvolve. Então, nesse globinho, nesse círculo onde eu tenho o vermelho e o amarelo, na faixa vermelha que fica entre o Equador e o trópico, eu tenho a formação dos furacões, dos tufões, que são ciclones tropicais. E aqui no Brasil a gente tem a atuação de ciclones extratropicais, que acontecem em latitudes inferiores às dos trópicos, né? O estado de São Paulo, São Paulo está bem no trópico de Capricórnio, então tudo que acontece daqui para o sul é extratropical. Extratropical. Ok? Então a foto mostra aí toda a grandiosidade do ciclone Catarina, né, em 2004, que atingiu ventos de até 150 km por hora. Esses ventos podem causar, né, impactos na zona costeira, né, causando mobilidade de dunas, ressaca com inundações costeiras, né, os efeitos da própria tempestade causada pelo ciclone. Né? Então, os ciclones que ocorrem, por exemplo, esse Catarina, na verdade, os ciclones que ocorrem em Miami, por exemplo, na região do Caribe, que são tão frequentes, não são os ciclones extratropicais. São tropicais. São tropicais, né? Porque ocorrem na região intertropical. Exatamente. E são Perfeito. Os furacões, né? E no Oriente o pessoal chama de tufão. Tufão muda o nome, né? No Oriente e Japão tufão. Eles falam tufão, não falam furacão. Taifun, né? É bonito. Né? Verdade. Mas a dinâmica do processo é praticamente a mesma. Muda aquele peso das forças que atuam, porque a água na região subtropical é menos quente do que na região tropical, próxima ao Equador. Ok? Perfeito. Então, esses ventos, né, dessas tempestades causadas por ciclones, eles podem atingir até 300 km por hora e são tempestades que podem se estender por uma faixa de até 1.500 km. Né? Aí, se a gente vê no próximo slide, a gente já começa a falar não de grandes sistemas, mas da classificação, né, das tempestades localizadas, a gente pode trazer os tornados. Legal. Também são processos de ventos, ar circulando, né? Só que o tornado ele é muito menor, infinitamente menor. O tornado F5 ele tem até 5 km de diâmetro, só que as velocidades são muito maiores. Né? Ele pode atingir até 500 km por hora. A gente tem tornado no Brasil? Temos no Brasil, e o estado de São Paulo eventualmente sofre com tornados. Né? Naquele material que eu falei para vocês consultarem das outras trilhas, nós trouxemos alguns exemplos. Né? Eu sei que Taquariúna foi atingida, né? Nós tivemos tornados, se eu não me engano, em Itu também. Né? Tivemos em Indaiatuba tornado, e inclusive tivemos vítimas fatais por tornado no Brasil. Então não é coisa só de americano, não é só naqueles filmes hollywoodianos, não né? Não é, não. Né? Tá, e aí, então, qual a comparação interessante? É a velocidade. Imaginem, de 300 para 500 km por hora, não é só número, é muita energia. Se você tentar colocar a mão para fora de um carro a 90 por hora, você sente a pressão do ar. Né? Com 90 km por hora, uma pessoa não consegue ficar em pé sozinha. Então, com ventos de 300 a 500, o estrago é monstruoso. Né? Dentro da classificação de tempestades, a gente também pode citar os vendavais, né, que são os ventos muito fortes e não necessariamente acompanhados de precipitação. As chuvas intensas por si só, as nossas chuvas de verão, e na imagem a gente traz mais um cumulonimbo muito bonito de exemplo para vocês. Né? E as tempestades de raios, porque também a tempestade pode ser sem água, mas pode ter muita carga elétrica, e essa carga elétrica causa também bastante prejuízo, não só para a infraestrutura urbana, infraestrutura, né, de energia, quanto para as próprias pessoas. Né? Tanto que cuidado com tempestade de raios quando estiver na praia, quando estiver no campo, tá? Nunca se exponha. Né? E aqui o outro fenômeno, né, é o granizo, né, também potencial causador de danos diretos. Né? Posso ter granizo aí do tamanho de uma bola de tênis. Nossa! Né? Pedrinha de gelo, né? Bolinha de gelo. Ele pode ser pequenininho, mas ele pode ser gigantão. Então aqui na imagem a gente tem um carro que foi atingido, né? E um acumulado de granizo, mas a gente não pode esquecer que esse granizo pode atingir produção agrícola,
pode atingir animais em pasto, né? Então pode ter um impacto que configure um desastre também. Certo, chama atenção aí para esse carro, né? Ele ficou todo cheio, marcado aí por conta realmente então da velocidade, né? E do tamanho, muita né? energia. O pessoal de física adora fazer cálculo de energia cinética, pega velocidade, massa. Pessoal, é usar casos práticos para brincar com os alunos, né? E para fechar essa parte dos fenômenos meteorológicos, as temperaturas extremas. Né? Então nós podemos ter ondas de frio e ondas de calor. Andamos sentindo aqui no estado de São Paulo várias ondas de frio e de calor, né? E o que elas são? São momentos em que a temperatura foge aquilo que é esperado, né? E quem gosta de frio é pinguim, quem gosta de calor é camelo. Né? A gente tem muitas pessoas que gostam de frio, mas note, a gente só gosta de frio se você tiver abrigo e alimento, tiver condições para resistir, né? E roupa adequada. Então a gente tem que pensar, por exemplo, a onda de frio, o quanto ela pode ser grave para moradores de rua, também para agropecuária, né? Você pode perder criações por conta de onda de frio e de calor também, em granjas, né? Você, com onda de calor você chega a perder, né, toda a produção ali, né, as galinhas, os pintinhos, eles não aguentam, é muito calor para eles. Então, lembrar que a gente tem que viver ali no meio, né? meio, né? E lembrando que pode acontecer, né, os eventos extremos, e eles impactam bastante. Então, fechando essa parte dos meteorológicos, só para relembrar com vocês, né, o evento meteorológico ocorre na atmosfera, né? Ele ocorre num tempo reduzido, num espaço curto de tempo, porque se ele for prolongado, aí vem a dica lá do começo, é o climatológico. Então uma seca, como ela se estende, eu não falo que é um evento meteorológico, ela é climatológica. Porque demora, né, mais. Exatamente, ela é mais estendida, uma estiagem. Né? Quando eu falo de evento meteorológico, eu estou falando de eventos que acontecem em, no máximo, 1, 2, 3 dias. Okay? Perfeito. Então a escala é de dias, ao passo que o climatológico pode se estender a meses ou até anos. Exatamente. Né? E levando em conta que eles vão abordar as condições de umidade, temperatura e de pressão na atmosfera. Tá? Com isso a gente pode ir para o próximo? Podemos. Vamos lá. Então aqui a gente introduz os hidrológicos. Então, quando essa chuva cai, quando a precipitação passa, né, a interagir com o solo, nós vamos ter todos os efeitos da superfície, da água em superfície, e vamos ter que pensar como é essa precipitação, né, e quais os efeitos que o relevo, o solo e a vegetação vão ter ali para interagir com essa água, saber se isso vai ficar retido, se vai escoar rápido, né, como vai ser essa dinâmica. Na imagem aqui a gente mostra aí um rio bem caudaloso e os estragos causados em Itaoca em 2014, né, onde houve um evento aí de inundação súbita, né, o flash flood, com muito material, e a cidade foi muito impactada por uma chuva localizada, por um núcleo, um CBzão muito grande, choveu em torno de 400 milímetros em menos de 24 horas. Caramba! Foi muita água mesmo, ok? Então, pessoal, mais uma intervenção para vocês, pensem né? Você passa para eles, Gisele, por favor. Passo sim. Eu me empolguei. Como o ser humano altera as condições naturais de um curso d'água? Dá um minutinho para vocês, professores.
Voltamos, pessoal. Na verdade, aqui a minha internet aqui que não estava atualizando, né? Mas responderão aqui, Eduardo, construção de hidrelétricas. Aqui em Itu já aconteceu, provavelmente falando do tornado, né, que a gente trouxe. Desmatando as matas ciliares, causando assoreamento. São algumas das respostas. Ótimo, muito bom. Pessoal, as respostas que a gente vai mostrar aqui não são todas as possibilidades, né? Então, a gente, no slide, passar para vocês ficar um pouquinho mais dinâmico. Então, como vocês escreveram, né? Como é que eu altero, né, a dinâmica hidrológica num curso d'água? Alterando a quantidade de água que chega no canal, né? E ela vai chegar de que forma? Né? Ela pode ser alterada de que forma? Diretamente. Posso fazer algum barramento nesse canal e posso fazer captação. Então, lá no Rio São Francisco, onde o pessoal está fazendo, né, transposição, você tira a água do canal, você está interferindo nesse fluxo d'água. Como os professores falaram, alterando a cobertura vegetal da bacia, né, eu diminuo a retenção, né, e faço com que essa água percole, que ela escoe mais rápido. Né, com impermeabilização do solo, poxa vida, imagina, no seu quintal, se você tem um quintal de terra, chove e acontece uma coisa. Se o seu quintal já está todo cimentado, é diferente, essa água vai escoar todinha para a rua e da rua ela tem que ir para algum lugar, né, com assoreamento. Então, às vezes, a retirada de vegetação, né, e a gestão, né, de impermeabilização no solo, eu causo assoreamento do canal e também com intervenções diretas no canal. Ou seja, eu posso dragar esse canal, ou seja, aumento a quantidade, o espaço disponível para a água circular, ou com retificação, que a gente vai trazer um exemplo aqui do que é retificação. E de forma indireta, com poluentes, né? E também as próprias mudanças climáticas podem interferir, ok? O professor Tiago até já trouxe essa resposta aqui, desvios do cursos d'água, né, que o Eduardo acabou de falar, desmatamento, poluição, e ele disse que ele está participando muito, que ele quer uma estrelinha no final. Opa! Vai ganhar, professor Tiago. Maravilha! Vamos lá. Então, pessoal, só para recapitular, né, que a gente acabou já falando, aqui fica de forma visual, né? A chuva, quando ela interage no sistema, a gente fala de balanço hídrico, né? E aí nós temos a retenção, o que vai ficar parado ali, o que volta sobre forma de vapor, a quantidade que infiltra no solo e tudo que sobrar vai ter que escoar de alguma forma, ok? Então, quando isso escoa, a gente vai começar a falar de vazão, que é um outro conceito muito importante que a gente tem que ter, não só na chuva de milímetro por hora, mas na vazão. E quando a gente fala de vazão, a gente fala de quantidade por hora, quantos litros de água passam por um canal em determinado tempo, ok? E o excedente hídrico, né, ele pode causar o quê? Ele vai causar a saturação de solo, a saturação faz com que a água percole, escorra com mais facilidade, e aí eu posso ter alagamentos, inundações e também os escorregamentos de terra, ok? E aqui um esqueminha bem rápido, né, para ilustrar um pouquinho dos conceitos, para a gente falar de enchente e inundação, tá, pessoal? Então, fizemos aqui um esqueminha. Vocês têm no final um vídeo da professora Mariana, que fala sobre esse processo, vale a pena assistir, assistam. E tem cartilhas lá do antigo IG, que fala também dos processos. Deem uma olhada e utilizem em sala de aula. Então, temos as nossas casinhas numa situação de ocupação próxima a um curso d'água. A gente identificou cada uma dessas casas, né? E vamos supor que começou a chover, né? E o nível do rio subiu um pouco. Se o nível subiu sem transbordar o que a gente chama de leito, né, de canal principal ou leito menor, a gente fala que é uma enchente, ok? Essa casa número 1 não foi atingida ainda. Vamos supor que aumente a quantidade de água que foi para esse local. Opa, a água foi atingida. Mas por que eu estou falando que é uma enchente ainda? Porque o rio ainda está dentro do leito maior dele, ainda é a calha do rio, né? Ele não extravasou, ele não transbordou. Então essa casa estava num local irregular, que é domínio do rio. Tá. Não vou chamar irregular, que aí é diferente. Já entra em outra Mas é um lugar que não é muito legal que esteja, ok? Vamos supor que mais água foi para esse canal. Opa, agora eu tive inundação, por quê?
Porque a água extravasou as margens e aí atingiu as casas que estavam na várzea, ou também a gente chama de planície de inundação. Poxa, mas essa situação aqui, a casa 4 está num local seguro? Não sei. Eu preciso fazer um estudo para saber se chover mais, nessas chuvas dilúvio, se essa casa nesse terraço também não está num local de onde em 200 ou 300 anos possa ter um evento que atinja ela. Ok? Perfeito. E para a gente trazer o conceito de enxurrada, não é nada mais, nada menos que a gente trazer a inundação com energia, ou seja, súbita. Então você tem a água indo muito rápido para o local, né, se concentrando de forma rápida e com muita energia, a gente chama isso de enxurrada. E o alagamento já é um fenômeno de falta de escoamento. Ele pode acontecer tanto no ambiente urbano, que nem traz aqui o desenho para vocês, né, por conta de dimensionamento ou falta de manutenção do sistema de drenagem, mas também pode acontecer na parte natural. Você pode ter depressões no terreno. O Pantanal é uma grande depressão. O que acontece no Pantanal todo ano é um grande alagamento. E no caso das inundações que a gente viu nos slides anteriores das casinhas, sim, a gente pode considerar o que aconteceu, por exemplo, em São Luís do Paraitinga no passado? Sim. Inclusive aconteceu esse ano de novo. Né? Mês passado, 100 casas foram atingidas com muito menor gravidade, mas a cidade está na várzea do rio. Né? E não só ela, né? A grande maioria das nossas cidades foram construídas nas várzeas do rio. São Paulo, né? Santo André, todos. É dinâmica histórica. Professor de história, é ótimo essa parte aqui. Tá? E aí a gente chega na parte final, né? Como nós podemos fazer a gestão dos riscos e dos desastres, tá? Então essa parte aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do sistema, né, de defesa civil e de que as medidas são de duas formas, são as medidas estruturais e as medidas não estruturais, tá? Como é que a gente começa a falar de gestão? Primeiro, toda gestão para ser adequada, ela precisa levar em conta o entendimento do que é desastre, o entendimento do que é risco, e a gente trabalhou muito isso nas trilhas ano passado, hoje não vai dar tempo de aprofundar, mas risco é isso aqui, a interação entre uma ameaça, uma vulnerabilidade e o dano, e tudo aquilo que a gente faz para contrapor isso. Então, quando eu falo de perigo, eu estou falando de qual é o processo. Quando eu falo de vulnerabilidade, eu falo da pessoa que pode ser atingida. E quando eu falo de dano, eu falo de resultado. E quem é que contrapõe tudo isso? Por isso que vem dividindo, está lá embaixo, vem diminuindo essa força. É a nossa capacidade de gestão. Então, vamos lá. Número 1, tem que saber o que é desastre. Número 2, o que vem a ser risco. Eu tenho que entender que risco é tudo isso. Número 3, que tipo de ação eu estou fazendo, né? Qual é? Eu estou falando de diagnóstico, eu estou falando de planejamento, eu estou falando de capacitação, monitoramento. Isso aqui é o símbolo do PDN, do Programa Estadual. E no Programa Estadual de Prevenção de Desastres, a gente organiza todas as ações nessas 5 caixinhas. E muito importante, não é só o tipo da ação, mas quando essa ação precisa ser tomada. As ações são para o antes, o durante ou o após o evento. Então essa imagem mostra um pouquinho. Então antes eu estou falando de prevenção, de preparação, de mitigação. O nosso curso aqui é prevenção e preparação, né? Resposta, como é que eu me organizo para responder a um evento danoso. E a recuperação é como é que eu me reconstruo, como é que eu me reergo de forma que eu fique mais forte e mais resiliente. A palavra bonita é resiliência. Tá na moda também, né? Bom, você quer falar um pouquinho antes da gente dar alguns exemplos de medidas estruturais? Eu só quero dizer aqui o comentário do professor Rodrigo, ótima aula, um show de conhecimento, parabéns, Eduardo. Muito obrigado, né? Espera acabar. Né? Mas brigadão, pessoal, a gente fica muito feliz. Então, pessoal, isso é brincadeira que a gente traz aqui de medidas estruturais, vocês devem usar em sala de aula, trazer a curiosidade e coisas interessantes para os alunos. Por exemplo, a Holanda, lá eu tenho moinho de vento. No Brasil eu tenho?
Não com o mesmo propósito, tá? Mas na Holanda eu tenho os diques. A Holanda são Países Baixos. O que é País Baixo? Eu ia até fazer uma piadinha infame, mas não vou. Mas por quê? Porque muita parte, né, do terreno deles foi ganho do mar, eles aterraram. Tá? E eles precisam de moinhos e de bombas para drenar essa água, de forma que eles continuem vivendo ali. Guaratinguetá. Eu tenho diques também em Guaratinguetá. Dique é a barragem, é a barreira, e o polder é o nome que a gente dá para a região que fica seca, protegida pelo dique. Então, Guaratinguetá tem um bairro ali, e não só Guaratinguetá, outros municípios ao longo do Paraíba do Sul têm diques e polders. Isso aqui é a estação de bombeamento que mantém o bairro sequinho ali quando chove, ok? Perfeito. Outras, barragens e represas. Aqui a gente trouxe um exemplo gringo, né? Mas é uma barragem, a estrutura é a barragem, né? E a represa é a quantidade de água que ficou retida, né? O reservatório, a represa. Aqui um exemplo de Londres, a barreira do Tâmisa, que é interessante, que essa barreira toda levanta e ela não está aqui por causa de água de chuva, é para que a água do mar, num evento de ressaca, não invada o rio e lá no fundo atinja a cidade. Então é uma barragem feita para proteger do efeito do mar, né? Muito interessante. Né? E quando a gente fala de represa, aí pensando mais no nosso caso, né, aqui de Brasil, São Paulo, qual é a função de uma barragem, de uma represa? Ela não tem uma única função, ela tem no mínimo 3, que é a reserva para uso futuro, agricultura, né? Geração de energia, né? E também para o controle de vazão, né? Se a gente for pensar lá na represa de Paraitinga, né, você tem represas que também, pela existência da represa, há uma previsão de um volume de espera, que é essa faixa azul mais viva, né, na operação, que se chover muito forte na cabeceira, essa água não vai toda, né, para o rio. Ela vai ficar retida ali para que depois ela seja solta, né, de acordo com a necessidade humana. Então, isso é um dos grandes propósitos. Quer comentar alguma coisa, Gisele? Vamos lá, então. Pode seguir. Né? No ambiente urbano, a gente também consegue fazer represas, que são os piscinões, são os reservatórios de amortização. Aqui a gente traz um exemplo de em construção em Franco da Rocha. E qual é o grande objetivo, né, desses piscinões? É fazer com que a água, né, que chegaria com muita velocidade, com muito volume em determinado local, fique retida, né, e possa passar numa vazão adequada. Esse outro slide que vocês estão vendo é exemplo do piscinão que fica no final da Água Espraiada, né, perto do aeroporto de Congonhas, onde em 2014 você tinha prédios e moradias. Houve todo um trabalho, né, de desapropriação e de reurbanização, e foi criado um piscinão, onde vocês estão vendo as quadras e tal. Isso aqui é dentro do piscinão, né? Durante o período seco as pessoas usam para lazer, mas quando chove muito forte, toda essa área é alagada, no caso inundada, né, tecnicamente, porque está relacionado ao rio, né? E depois ele é limpo e volta a ser utilizado pelas pessoas. A gente tem um exemplo também aqui na capital do caso do piscinão do Pacaembu, né? Também. Que no passado aquela região toda ficava alagada, a Sim. avenida, né? Que Sim. antigamente era um rio ali, né? O rio Pacaembu. E aí foi feito todo esse trabalho aí na Praça Charles Miller e também ficou com uma área de lazer, né? Para a população. Sim, sim. Né? E importante dizer, isso ajuda muito. Tem todo aquele cálculo, quando a gente fala de hidrologia, é um cara que estuda só para fazer a previsão disso. Só que ele também não é infalível. E com a mudança climática, se as chuvas forem muito fortes, né, você tem a tendência de que ele seja menos efetivo. Ok? Perfeito. E aqui aquele exemplo que eu falei da dragagem e retificação. Imagina uma cidade A que fica nesta parte, num rio que era todo meandrante, né? Que faz esse zigue-zague aqui. Essas rio de planície, né? São os meandros. E a cidade B? Vamos supor que a cidade A tivesse problema de inundação por causa dessa curva aqui. Aí o pessoal chegou à conclusão de que não, vamos fazer o seguinte, vamos retificar esse trecho, né? O que era curva vamos tornar reto,
né, para que a nossa cidade não seja mais atingida. Há uma grande possibilidade de que a cidade B, que não tinha problema, passe a ter problema, né, porque toda essa água que antes ficava acumulada no meandro e demorava minutos ou horas para chegar lá, agora vai chegar rapidinho, né? Então, isso é muito interessante, né, ter em mente quando você fala de intervenção em rio e em canal. Isso, e aí pensando nesse caso, a cidade A que tinha problema e a cidade B que não tinha problema no antes, a cidade B pode começar a ter problemas, né, por conta aí da velocidade. E a cidade A talvez até tenha, dependendo dessa retificação, quando chover demais, também pode acabar transbordando. Sim, sim. Então são cálculos complicados, não é simples, né, mas o nosso processo histórico de ocupação, isso já é uma verdade. Né? Infelizmente, a gente tem pouco território para ser planejado nesse nível, mas é importante você planejar, por exemplo, a impermeabilização, a cobertura vegetal, porque você fazendo com que chegue menos água no canal, você precisa lidar com ela de forma menos enérgica estruturalmente. Que é o que a gente consegue ver, por exemplo, na capital, no Rio Pinheiros, no Rio Tietê, né? Que eles foram retificados também. E aí também, quando tem a impermeabilização, claro. Que... Aí você tem todo um impacto urbano, né, que ele até se sobrepõe ao efeito da retificação, mas também temos, né? A cidade de São Paulo cresceu ali nos meandros, né? É verdade. Muita coisa acabou se perdendo, mas faz parte do processo, né? Então, pessoal, esses eram estruturais. Vamos falar rapidinho das medidas não estruturais. Então, está aqui a terra bonitona, redonda, pode ser uma pizza ou uma bola. E o que nós temos hoje que a gente não tinha no passado, né? Nós temos uma grande quantidade de satélites, muitos deles para monitoramento meteorológico, né, que eles nos ajudam, junto com os sensores de solo, radares e estações meteorológicas, a ter esse tipo de material, que são né, boletins de radar, pluviométricos ou mesmo de radar, no qual eu consigo prever ou acompanhar a situação de chuva, e com isso eu consigo criar um sistema, né, que me possibilite criar boletins para que eu consiga me preparar e também eu consiga emitir alertas, né, tanto para o sistema de defesa civil quanto para a própria população. Então aqui a gente tem um recorte mostrando um alerta que foi dado pela Defesa Civil, né, para o litoral norte, e dá uma olhada, ó, 273 milímetros, 27 centímetros de água que caiu nas últimas 72 horas. Caramba. Com previsão para as próximas horas de 44 milímetros, ou para as próximas 72. Com isso, sim, a gente consegue estimar e fazer, né, uma gestão bem robusta. Né? Embaixo, algumas empresas, né, algumas instituições que fazem esse monitoramento. E aqui do lado, pessoal, quem ainda não tem o 40199... depois pega o celular, manda uma mensagem SMS para 40199 com o seu CEP e você vai passar a receber alertas diretamente da Defesa Civil, né, com relação à chuva ou até mesmo estiagem para o seu CEP. Perfeito. Okay? Pessoal, estamos quase acabando. Vamos lá, força! Né? Então, a partir do momento que eu recebi um alerta, o que eu faço? Eu vou me desesperar? Não, o propósito é justamente... não se desesperar, você tem que saber o que fazer. Então, mas você só vai saber o que fazer a partir de um plano de contingência, né, a partir da existência de abrigos e de assistência já disponível e também de ações de restabelecimento, né, para garantir que depois do evento as coisas voltem à melhor condição possível, né? E vamos só dar uma revisada bem rápida. Diretor, corta para mim, por favor. Deixa eu mostrar aqui direto. Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Ficar de olho no monitoramento, na previsão e nos alertas. Isso a comunidade escolar já pode fazer. Tem o SMS, tem todos os boletins. A realização de estudos. Dá para a comunidade escolar, dentro das propostas que nós estamos fazendo, realizar estudos de entorno, né, junto com os alunos, e temos as instituições, igual o IPA, o IPT, Defesa Civil e outras, que fazem estudos aprofundados. Planejamento territorial, fiscalização urbana e territorial também.
porque você tem que planejar e fiscalizar para que as pessoas não façam besteira. A nossa educação em redução de riscos de desastres e a promoção da cidadania. Pessoal, cidadania não é só direito. Cidadania é responsabilidade, cidadania é obrigação. O cara que é cidadão, ele tem que fiscalizar se quem ele elegeu está planejando, se quem ele elegeu fiscaliza, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir mudar essa dinâmica. Tá? Não é só não jogar lixo na rua para não entupir o bueiro, mas ele precisa ficar de olho, saber se aquele rio, né, como ele está sendo tratado, se ele está sendo protegido e se as pessoas estão sendo protegidas, e participar da criação dos protocolos. Então nós temos planos de defesa civil e a nossa ideia, que é a proposição, no próximo slide, daqui a pouco, né, é falar dos protocolos que podem ser feitos na própria escola. Posso avançar? Pode. Então, um exercício bem rápido com vocês. Quando a gente sai de casa e vai chover, o que eu faço? O que é intuitivo? Eu vou sair de casa, tem previsão de chuva, o que eu levo? Eu vou levar o meu notebook? Não, você vai levar o seu guarda-chuva. Isso é percepção de risco, né, mais básica de todas. Né? A mãe da gente fala, leva o guarda-chuva. Né? Ou então leva a blusa, né? Aí você aprende que você fica doente e fala, não, devia ter trazido o guarda-chuva, ou você vai para uma reunião. Então, isso é tão intuitivo e a gente quer, né, passar uma cultura de prevenção de risco, de forma que a população, frente a outras ameaças, também faça isso de forma automática. Estou jogando bola na praia, começou a trovejar, é automático, o pessoal parou, vamos para casa. Não fica jogando, esperando o raio te pegar ali, tá? Mas isso é uma mudança cultural. E com isso, né, aqui um exemplo aí das crianças de um projeto nosso lá trabalhando com um mapa, né, de risco, é sugerir que vocês trabalhem com a unidade escolar, né, de forma a se preparar para o enfrentamento de um desastre, né, desenvolvendo percepção e autoproteção. Né? As outras trilhas falam um pouco disso, a gente está complementando esse material, tá? Usar o planejamento curricular, que a professora Gisele mostrou para vocês, que já está prontinho. Então, mais do que planejar, no caso dos professores, é aplicar esse planejamento já existente. E elaborar, né, junto com a comunidade escolar, planos de contingência, né, de forma que eu desenvolva resiliência. Esse plano de contingência, ele pode ser feito e deve ser feito para cada uma das ameaças que vocês identifiquem na escola. Então, você também pode analisar num primeiro nível a própria escola, você pode ter atividades envolvendo o entorno da escola e você pode também propor atividades mais amplas a nível, né, dos multiplicadores e a nível de município. Né? E o plano de contingência, né, ele deve ser, de novo, feito a partir da construção de conceitos de percepção e autoproteção. E assim é possível que nós promovamos uma mudança cultural da comunidade escolar, tornando-a cada vez mais resiliente frente às mudanças climáticas. Isso aqui é legal para vocês porem na justificativa quando for falar do projeto para o diretor. Copia e cola. Uma das formas de gestão dos desastres pode ser a elaboração de um plano de enfrentamento e contingência. Como é que eu faço esse plano? Não é um bicho de 7 cabeças. Né? Eu preciso, primeiro, identificar qual é a ameaça ou as ameaças que eu quero fazer frente. Então, vamos supor, ano passado foi criado... Eles têm o vídeo do incêndio? O link no final? Tem. Muito legal o material sobre proteção frente a incêndio na escola. Última trilha, a gente tem esse vídeo e a primeira trilha também passa o vídeo de treinamento de incêndios. Então, pessoal, lição de casa e vale a pena. Façam, que assim vocês vão integrar o sistema de defesa civil sem necessariamente usar o colete, mas vão ganhar um monte de estrelinhas. Boa. Vamos lá. Então, identificar a ameaça. Um exemplo que vale para todos é o do incêndio. Então, assistam o vídeo e pensem que forma vocês conseguem trabalhar um plano de contingência de incêndio em sala de aula. Né? Definir quem são queda de árvores, teve qualquer ameaça. Qualquer ameaça. Né? Até o LER, lesão repetitiva, né? Ou um acidente,
eu tenho um lugar que a pessoa pode cair, qualquer ameaça. Você consegue fazer um plano de contingência que vai abordar o conhecimento da ameaça, o que eu tenho que fazer para me prevenir e o que eu vou fazer caso a coisa aconteça. É isso, o plano de contingência. Mas eu preciso ter os atores, então eu preciso juntar as pessoas que vão estruturar esse plano comigo, identificar quem são os meus clientes, quem vai ser protegido e quem são os agentes que vão fazer com que esse plano opere. A gente chamou aqui de atores todo mundo, né? Mas é essa brincadeira, essa dinâmica. Eu preciso identificar quais são os recursos necessários e disponíveis para eu usar nesse plano e no final elaborar o plano propriamente dito, que não precisa ser uma coisa extremamente complexa. Num primeiro momento, se você tiver esses 3 elementos, mais, os 4, né? Mais as ações, você tem o seu plano de contingência e qualquer professor, qualquer matéria pode trabalhar isso. O pessoal de português pode colocar a criançada para fazer o relatório, né, de ameaça, fazer a redação. Então a gente consegue trabalhar todo esse material. Eu acho que eu consegui cumprir o tempo quase ali, eu vou sentar. Foi perfeito, Eduardo. Eu queria só complementar aqui a sua fala, né, e a proposta aí de intervenção que o Eduardo trouxe com o comentário aqui do professor Tiago. A gestão de risco no caso de São Paulo, por exemplo, não envolveria diques e represas, pois sofremos de enxurradas em locais que teriam que realizar desapropriações. E quais seriam as políticas públicas para serem trabalhadas com nossos alunos que vivem em comunidades? Então, a gente trouxe aqui a ideia, né, de um plano de contingência, uma ideia que se pode ser trabalhada aí em sala de aula, né, dependendo aí da ameaça, certo? E se você me permite, Gisele, com relação à política pública, né, dependendo da idade do aluno, você pode mostrar a política estadual de mudanças climáticas, pode mostrar a política estadual de defesa civil, coisas concretas, que têm operacionalidade, né, de forma que eles enxerguem que existem ações feitas e, como eu falei, cidadania não é só receber, né, assistência, mas é cobrar que essa política seja feita direitinho. Aí a gente está falando com o professor de sociologia, Tá né? certo. Bem legal. Só para finalizar, está acabando. Pessoal, a gente vai passar essa proposição para os alunos também na trilha dos alunos. Sim, então vocês terão um ambiente já onde os alunos vão ter a mesma proposição. E, pessoal, obrigado. Tá ótimo. Pessoal, só queria deixar aqui para vocês, tem um material de apoio que o Eduardo falou pra gente, então tem algumas publicações na tela para vocês aí do Instituto Geológico, que trata sobre a temática, e tem também aí alguns dados, né, relacionados aí aos eventos climáticos do estado de São Paulo e algumas ações de como prevenir. E também o vídeo da professora Mariana, que o Eduardo comentou aí na explanação sobre inundação, enchente e alagamento. É super legal para usar aí em sala de aula com vocês. Pode voltar para a gente, produção. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no chat se vocês gostaram. Eu vi que alguns professores já gostaram bastante. Vai ficar no repositório disponível toda essa live e o PPT. E Eduardo? Eu tenho mais meio minuto. É que eu me despedi, eu achei que fosse reunião do MITS. Então, pode falar. Deu tempo, tchau, né? Então, pessoal, nós falaremos com os alunos. A conversa vai ser muito menos complexa, mas a ideia é que eles recebam esse desafio e trabalhem junto com os professores. No material, convido principalmente os professores das séries iniciais do meu antigo primário, né, a ver as cartilhas que nós colocamos, onde tem jogos que podem ser trabalhados em sala de aula e podem ser propostos, né, para os alunos. A gente fica à disposição. Que é no caso dos materiais aqui, né, da publicação. Isso. Essa coleção Geonatural, ela é para um público infanto-juvenil. E esse livro marrom, para quem não conhece ainda, é um belo livro para um público já adolescente, adulto, é utilizado inclusive em algumas faculdades que trabalham com o tema de gestão de desastre. Tá? Perfeito, Eduardo. Muito obrigada. Os professores comentaram que gostaram bastante aqui. Show, passou super rápido. Que bom, que bom. 1h30, assim, ó, foi rapidinho, mas foi um conhecimento muito legal. Então, eu agradeço em nome da IFAP, em nome da SEDUC. Professores, então acompanhem os seus estudantes aí na trilha dos estudantes no dia 24 de março, semana que vem, ao meio-dia, no canal, na programação especial do Centro de Mídias, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.